Galera, é o seguinte, eu vou começar uma série aqui no canal, não sei se vai ser uma série ou se vai ser um vídeo só, mas a questão é a seguinte, já tem um tempo que eu tô querendo decifrar Bob Adventures, né? Fazer como se fosse o meu iceberg de Bob Adventures, porque o que acontece? O David Stones fez o iceberg de Bob Adventures e por mais que os vídeos dele tivessem alguns problemas, né, com dicção e tal, no fim das contas foram bons vídeos, principalmente por causa do esforço dele em reunir aquelas informações. Então, assim, é um iceberg válido, eu gostei muito daquele iceberg. Mas é óbvio que tem coisas que ele não sabe, que ninguém sabe, e que só eu sei porque eu sou o criador de Bob de Ventres. E tem informações que eu guardo, ou informações mesmo que eu já contei para algumas pessoas, e outras informações que estão, entre aspas, né? Estão ali em Bob de Ventres, mas não estão explícitas. Coisas que eu revelei, mas que quase ninguém vê, quase ninguém entende. Por isso, uma série de vídeos meio que decifrando o Baba de Ventres não seria uma má ideia. Mas eu não sei se vai ser uma série mesmo, vai depender do feedback de vocês. Então vamos lá com esse primeiro vídeo aqui. Como eu falei, não sei se vai ser uma série ou não. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa jornada para decifrar Boba de Ventres. Eu gostaria de começar falando sobre o último episódio da primeira temporada. Esse é um episódio que não é muito lembrado. Por muito tempo eu pensei que ele seria realmente o último episódio da série. Graças a Deus não foi. Mas ele é um episódio que não é muito lembrado. Ninguém lembra desse episódio. Eu tenho a impressão que ninguém gosta desse episódio, sabe? Porque eu nunca vejo ninguém comentando que ele foi um episódio memorável. Ou nunca vejo ninguém elogiando certas partes dele. Eu lembro que comentaram lá que era um final digno, mas eu não sei se são comentários tão válidos assim, porque eu não acho que a opinião era tão sincera a respeito desse episódio. Bom, comentem se esse episódio é tão ruim quanto eu penso. O episódio 5 da primeira temporada. Mas a verdade é que eu falei que ele é tão ruim quanto eu penso na visão de outras pessoas, porque pra mim ele é um ótimo episódio, principalmente pela mensagem escondida nele. O que acontece? Esse episódio marca o fim do arco da primeira temporada. E durante esse arco, né, vai lembrar que ele durou quase um ano, começou em julho de 2022 e terminou em maio de 2023. Durou quase um ano esse arco. O Bob sofreu muito. Foi o arco, ouso dizer que foi o arco de personagem mais introspectivo e mais emocional de toda a comunidade GreatTuber. Não necessariamente o mais emocionante, não estou descartando nenhum outro aqui, mas o arco que mais revelou e tocou nos sentimentos e nas emoções do Bob e também do criador dele, que sou eu, foi esse arco em toda a comunidade. Sabe, em questão de explorar os sentimentos, esse arco realmente foi o mais profundo. E para encerrar esse arco, o Bob ele deixou uma mensagem de renúncia a toda a visão que ele tinha dele mesmo. Não sei dizer se eu tô carregando essa mesma visão, não sei se faz sentido revelar esse tipo de coisa aqui, mas a verdade é que uma frase do Bob, no diálogo dele, né? Esse episódio tem um diálogo enorme com a Lila, logo no começo, antes da luta final com o Ômega. Esse diálogo tem um trecho de uma música do Legião Urbana, se chama Laventura. Essa música, não lembro qual a ordem dela no disco, mas ela está presente no disco A Tempestade, que foi o último álbum da Legião Urbana, essa banda musical aí, lançado enquanto o Renato Russo, o vocalista, ainda estava vivo. O que acontece? Ela foi escrita quando o Renato Russo, que é o vocalista, estava quase morrendo, ele estava com uma depressão lascada, estava com complicações da AIDS, ele tinha AIDS na época, né, antes dele morrer. E essa música, só pra deixar claro, tá? Ela é bem melancólica, mas é bem poética. E assim, só isso que eu tenho a dizer sobre o contexto da música, porque a frase que eu tirei da música é a seguinte: o Bob fala e o Renato Russo também colocou na música. E o que eu era, eu não sou mais e não tenho nada pra lembrar. Igual eu falei, né? Vocês têm a informação aí do que se passava no contexto da música. Eu expliquei agora o contexto do Bob no fim desse arco, essa ideia de renúncia. E eu não vou explicar o meu contexto nessa situação para colocar esse trecho da música em Bob de Ventres, mas como eu disse, esse arco introspectivo revelava e abordava não apenas sentimentos e emoções do Bob, mas os meus também. Então, basicamente, o Bob estava renunciando. Naquele contexto do episódio, ele está renunciando às memórias antigas, porque ele estava vivendo a ilusão das memórias perdidas no vórtex temporal. Ele faz a renúncia de tudo isso para poder se libertar e enfrentar o Ômega. Ou seja, e o que eu era, eu não sou mais e não tenho nada para lembrar. Mas, bom, eu nunca vi ninguém comentando sobre isso.
Eu acho que ninguém entendeu a profundidade disso, né? Porque a profundidade da renúncia do Bob era literalmente ele abandonando todas as memórias boas que ele tinha e as ruins também, porque ele não era mais o que ele era antes e ele não tinha nada pra lembrar. Acho que ninguém nunca entendeu a profundidade desse diálogo e dessa parte, né, exclusivamente. Mas tudo bem, né? É uma mensagem que se eu não tivesse revelado, provavelmente ninguém iria entender. Mas é isso aí. Se vocês quiserem mais, comentem aí.